Olá, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Aqui é o seu irmão em Cristo, Erualdo Silva, e estamos aqui com mais um vídeo falando sobre o estudo da Palavra de Deus e estamos dando prosseguimento ao estudo dos livros apocalípticos. Entramos agora na lição 5 e 6, falando sobre essa série de estudos dos livros apocalípticos. E é claro que agora nós iremos entrar no livro do Apocalipse. Então fique comigo aqui, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva a partir de agora e ative o sininho para que todas as vezes que nós colocarmos um novo vídeo, você seja notificado e receba o estudo da Palavra de Deus. Vamos prosseguir. Então, lição 5, né? Cristo e a sua igreja. As 7 igrejas do Apocalipse. Aonde elas situavam-se? Lembrando que João, o apóstolo João, ele estava em um local que era a ilha de Patmos, como diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9, que está escrito assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João estava na ilha de Patmos, aonde ele recebe as revelações inscritas no livro do Apocalipse. Agora vamos situar aonde estavam as igrejas da Ásia Menor. As igrejas que foram faladas no livro de Apocalipse. As 7 igrejas. Vamos lá. Primeiro, a Ásia Menor não é um lugarzinho pequeno. É um local bem grande, um espaço geográfico grande. As igrejas não estavam espalhadas em toda a Ásia Menor. Ela estava em um local denominado no estudo e também, naquela época, era chamado de província. Que província era essa? Aonde essas 7 igrejas estavam? A província romana da Ásia. Não era em toda a Ásia Menor. Era em uma província romana da Ásia onde estavam essas 7 igrejas. É claro que havia outras igrejas também. Amém? As 7 igrejas do Apocalipse ficavam na província romana da Ásia. Observação. A Ásia do Apocalipse não é um continente asiático, tá? É um continente inteiro. Nem a Ásia Menor, mas a província romana da Ásia, na qual haviam várias igrejas, entre elas as 7 do Apocalipse. A visão de Cristo glorificado. João, ele teve essa revelação de Cristo glorificado e é muito importante nós lermos essa passagem. Vamos ler a partir do capítulo 1, versículo de número 10, que diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talhadas e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como uma alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas,
e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí em seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Amém? Então, coisa tremenda foi o que ele viu, a visão de Cristo glorificado. E nesta visão, como está retratado aqui, tinha 7 candeeiros acesos. E nesta visão também, Cristo está com, na sua mão direita, 7 estrelas. Cada castiçal ou candeeiro representa uma igreja de todas as 7 igrejas que foram mencionadas no livro do Apocalipse. Cada estrela na mão de Jesus representa o anjo da igreja, que para nós é o pastor da igreja. O tipo de vestimenta e o cinto de ouro fala de Cristo como nosso sumo sacerdote, pois ele é de fato nosso sumo sacerdote. Em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 14 até o 16, fala a respeito sobre o sumo sacerdote de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote verdadeiro. As demais características falam de Cristo como juiz. Lição 6. As 7 igrejas da Ásia. Aqui estamos tendo uma visão da província romana da Ásia, onde se encontravam as 7 igrejas que falam no livro de Apocalipse. Havia outras igrejas por lá, mas nós iremos nos deter somente nessas 7 do livro de Apocalipse. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. A primeira das 7 cartas às igrejas foi para esta igreja chamada igreja em Éfeso. É interessante notar que quando João fala sobre ela, através do poder de Deus, na palavra revelada, esta igreja ela perdeu o primeiro amor. Nesse dado gráfico nós vamos ver o seguinte: épocas na história da igreja. Primeiro, a igreja que nós acabamos de falar, a igreja de Éfeso. Continuamos. Depois tem a igreja de Esmirna, é a igreja perseguida. Jesus fala para ela ser fiel até a morte. Quem era o pastor de lá? O pastor de lá era Policarpo. Então, Jesus fala para esta igreja, através da carta, dizendo para ela ser fiel até a morte. Policarpo, que era pastor de lá, com certeza deu ênfase ao que Jesus falara na carta. Falando a respeito do que está escrito, as 10 principais perseguições dos cristãos sobre o Império Romano, em Apocalipse 2, versículo 10, foram da seguinte forma: Nero, Domiciano, Trajano, Marcos Aurelius, Sétimo Severo, também Maximino, Décio, Valeriano, Diocleciano e Juliano. Todos esses imperadores, todos esses que estavam no poder em sua época, mostra-nos um período de perseguição, ou seja, 10 principais perseguições contra as igrejas. Entre essas igrejas está Esmirna.
A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. A terceira das igrejas, das 7 que recebeu as cartas, foi a igreja em Pérgamo, onde estava o trono de Satanás. É denominado assim na palavra de Deus, que lá em Pérgamo tinha o trono de Satanás. Em Pérgamo havia o centro de adoração ao imperador. Por isso que era chamado o trono de Satanás. Também o centro da adoração a Júpiter. Dali veio o nome pergaminho, dado às peles preparadas para se escrever nelas. Havia muitas cerimônias de magia oriundas da antiga Babilônia. Por isso que é denominado em Pérgamo, onde havia o trono de Satanás, por causa de toda essa perversão de adoração, tanto ao imperador, tanto a Júpiter, como também as cerimônias de magias que eram oriundas da antiga Babilônia. Continuamos. Agora estamos entrando na igreja de Tiatira. Em Tiatira havia a Jezabel, que se proclamava profetisa e ensinava a prostituição e a idolatria. Jezabel é o terceiro elemento pernicioso citado nas cartas às igrejas. O primeiro é Nicolau, o segundo é Balaão e o terceiro é Jezabel. Caída essa igreja estava espiritualmente, porém ela era próspera materialmente. Mas do que adianta ser próspero materialmente e estar caído espiritualmente? É o que estava acontecendo em Tiatira. Continuamos. Vamos continuar. Agora falando um pouco sobre a igreja de Sardes. Como Jesus disse para a igreja de Sardes, não achei tuas obras perfeitas. Essa é a igreja da reforma. Então, Jesus diz, não achei as tuas obras perfeitas. Que terrível, hein? É muito forte. Continuamos, a igreja do avivamento das missões, que é Filadélfia. A igreja de Filadélfia, como está escrito, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa é a igreja do avivamento e das missões. Continuamos. Falando sobre avivamento, existiu durante a história passada alguns pontos de avivamento. Primeiro, através do uso de Deus para a vida de John Wesley. Ele tem um curto ministério na Geórgia e esse é o início do primeiro avivamento. Incendeia a Geórgia. Depois vem George Whitefield. Ele se torna um pregador itinerante nas colônias. Ele vai entrando nas colônias e vai ministrando a palavra de Deus e vai alastrando esse fogo que ele já recebeu de Deus. Então depois são enviados Francis e também Thomas, em 1769. Eles são enviados para a mesma região onde o avivamento está aceso, primeiro avivamento. Só que logo depois de um tempo,
acontece um incendeio tremendo lá na Geórgia e começa a se espalhar. Inicia-se então o segundo grande avivamento em 1790 e dura 50 anos. Depois, o fogo foi alastrando um pouco mais e ocorreu o terceiro grande avivamento a partir da Guerra Civil. Foi tremendo o que aconteceu por lá. Começou com uma pequena fagulha e foi se alastrando até chegar ao terceiro grande avivamento. Surge o movimento de santidade do terceiro avivamento, terceiro grande avivamento. Depois surge o movimento pentecostal. Aí o termo movimento pentecostal passou a designar todos os grupos que buscavam o batismo com o Espírito Santo, com o falar em línguas, segundo a inspiração divina. Então surge as Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus surgiu como resultado de um movimento religioso que iniciou do século XX. Então, não foi do nada que as Assembleias de Deus surgiu. Ela veio de um meio que começou o fogo, foi crescendo, até surgir as Assembleias de Deus. Amém? Agora, continuando, falando sobre a última igreja, a igreja de Laodiceia. É a igreja morna. A igreja de Laodiceia é considerada a igreja morna. Ela nem é quente e também nem é fria. Ela é morna. Está aqui o estado temporal que nós traçamos, épocas na história da igreja. É interessante nós notarmos que cada uma das igrejas mencionadas tem um gráfico mostrando o período de tempo até chegar ao tempo atual. Muitos interpretam cada igreja como períodos de tempos passados e nós estamos no ponto atual que representa a igreja morna. Por isso que a igreja ela tem passado por muitas dificuldades. Segundo esse ponto de vista interpretativo, nós estamos vivendo em um período em que acontecera na igreja de Laodiceia, ou seja, uma mornidão. Nem é quente e nem é fria. Ela está chegando ao ponto de ficar morna. Então, é muito interessante nós notarmos que até o arrebatamento da igreja, a igreja do final dessa dispensação da graça, ela vai chegar a momentos em que nós olharemos e falaremos: essa igreja parece a igreja de Laodiceia. Claro que vai restar os remanescentes, os fiéis, os que não deixaram a palavra de Deus, mas prosseguiram até o final. E Deus estará com eles. A trombeta vai soar, mas nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas todo aquele que perseverar até o final. Então persevere, meu irmão, minha irmã, persevere, porque não será fácil os últimos tempos. A última mensagem de Cristo à igreja: certamente venho sem demora. Apocalipse 22, versículo de número 20. Então, caro amigo, cara amiga, Cristo disse e Ele vai cumprir a sua palavra. Certamente venho sem demora. Apocalipse 22, 20. Essa é a última mensagem escrita no livro de Apocalipse para a igreja. Então ficamos por aqui e que Deus abençoe sua vida